Sejam bem-vindos à aula interativa do AP da K. Gente, nessa aula a gente vai aprender como estão organizados os mais de 600 músculos que a gente tem no nosso corpo, de acordo com o método GDS. Essa explicação muita gente tem me pedido há muito tempo. Para ficar mais simples, mais claro e mais objetivo, eu resolvi pegar duas leis físicas super conhecidas de qualquer ser humano vivente no planeta Terra. Leis de Newton. Primeira, lei de ação e reação. Lembram? E lei da gravidade. Gravidade vai sempre estar empurrando a gente para baixo e o vetor dela é um vetor vertical. Lei de ação e reação diz que toda ação que a gente fizer em uma direção vai retornar para a gente na direção imediatamente oposta. Mesma intensidade, mesma velocidade, mesma magnitude de força. Certo? Agora, vamos entender como é que essas leis se aplicam no nosso corpo quando a gente está avaliando a nossa postura estática. Se a gente pegar a lei da gravidade e analisar que ela vem inteiramente num plano vertical e nós olharmos o nosso corpo de perfil, nós vamos observar que, quando alinhados com a lei da gravidade, as nossas curvaturas da coluna precisam estar equilibradas, ou seja, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose pélvica. A gente tem e precisa dessas curvas para equilibrar exatamente essa força da gravidade. Quando a gente entra em uma cadeia que tem como ação o crescimento axial, isso acaba acontecendo. Perdemos todas as curvas da nossa coluna. Mas quando entramos em funcionamento com uma cadeia muscular que não tem como responsabilidade o crescimento axial, e sim o oposto, cortamos a linha e o que a gente tem? Molas! Grandes curvaturas, hiperlordoses, hipercifoses. Por quê? Essa linha foi cortada. Então a gente está mais relaxado. A cadeia que tem como responsabilidade o crescimento axial é o PA, e a cadeia que tem como responsabilidade a absorção dos choques, as molas do nosso corpo, é o AP. PA de póstero anterior, AP de antero posterior. Se a gente analisar que temos uma tendência de nos anteriorizarmos e nos posteriorizarmos, só um pouquinho. Pessoal, o que significa anterior? Anterior está na parte anterior do corpo, na frente. E posterior significa que está atrás, não é após. Então, se eu tenho um corpinho que estava programado para ficar alinhado, equilibrando as curvaturas da coluna, de acordo com a lei da gravidade, com a força gravitacional que incide sobre o nosso corpo o tempo inteiro, dos pés à cabeça. E esse corpo se desalinha em uma projeção anterior, nós temos uma pulsão anterior. É o arquétipo PM, a cadeia muscular póstero-mediana, que ao agir em direção anterior provoca uma reação das musculaturas póstero-medianas. Mas se a gente tem o oposto, ao invés desta criatura estar se deslocando anteriormente, ela estiver com uma pulsão posterior, ou seja, para trás. A ação é posterior, mas a reação para que ela não caia é anterior. Antero-mediana vai ser a cadeia que vai estar mais ativa quando a gente identificar essa tipologia corporal, que é chamada AM, antero-mediana. Pegaram? Ficamos então com 4 opções de tipologias quando avaliamos a nossa postura no plano sagital, ou seja, de perfil. PA, AP, PM e AM. O método GDS ainda traz para a gente 2 opções de organização postural, relacionadas agora ao plano horizontal. Estamos ou mais abertos para tudo que vier na nossa vida, ou
mais focados, mais fechados, mais analíticos para tudo que vier para a nossa vida. Mais abertos, cadeia póstero-lateral, PL. Mais fechados, focados, concentrados, cadeia AL, antero-lateral. Mas nós não somos tipologias puras. Nós temos combinações desses arquétipos que Freud já descrevia. O guerreiro, por exemplo, pode ser descrito como o super-homem, que é uma combinação do PM com PL. Ele está pronto para salvar imediatamente o mundo inteiro. Combinações como essa são muito comuns e é o que diferencia cada ser humano. E exatamente analisá-las, saber o que tem um pouquinho de cada uma dessas 7 tipologias tem no nosso corpo é o papel do terapeuta que trabalha com o método GDS. Para, através do reconhecimento desse terreno de base, o que a pessoa veio geneticamente, o que a pessoa veio adquirindo ao longo da vida e o que ela está vestindo para encarar as situações atuais que ela está vivendo na vida, está causando no corpo dela. Pode estar causando dores, pode estar causando lesões, mas principalmente pode estar gerando um desequilíbrio entre as tensões desses músculos que estão encadeados, formando estas cadeias musculares. Vocês viram que eu falei 7, né? Mas eu apresentei 6. 4 primeiro, depois 2. Taca, anda, e essa 7ª saiu da onde? Essa 7ª é uma tipologia muito comum entre artistas, entre bailarinos, entre pessoas criativas. Por quê? Nesta tipologia chamada PA-AP, que é a combinação ou o divórcio entre o PA, que puxa para cima, e o AP, que amortece tudo na nossa vida, nos dá adaptabilidade, simplesmente resolvem brigar. E aí, já era. Os dois entram em conflito. É uma tipologia relacionada com a impulsividade. Temos uma ideia e imediatamente queremos adaptar tudo para fazê-la. Right away. Para ontem, porque hoje está tarde demais já. Por isso, ocorrem muitos problemas de ansiedade, bloqueios diafragmáticos. Olha esse pescoço. Rígido, né, pessoal? Acontece e é muito comum. Tem um personagem que eu adoro, que caracteriza bastante a personalidade de uma tipologia PAP. Conhecem ela? Não é demais? Esse filme, inclusive, que se chama Inside Out, ou Divertidamente, é uma dica que eu deixo para vocês para entenderem um pouco desses arquétipos, dessas emoções que provocam essas pulsões no nosso corpo. Falando rapidinho das emoções relacionadas a cada tipologia, para vocês entenderem melhor, temos o verbo agir para o PM. Podemos escolher o verbo cuidar para o AM. Podemos usar o verbo criar para o PA. Dá para usar o verbo adaptar para o AP. Dá para escolher o verbo socializar para o PL. Podemos usar o verbo focar para o AL. E podemos usar uma combinação de energia criativa para um PAP, que é o arquétipo da criança. O arquétipo do pai, PM. O arquétipo da mãe, AM. Desejo que essa aula interativa tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais de forma objetiva o que o GDS tem a acrescentar na biomecânica. A biomecânica são conceitos físicos, mas o GDS trouxe conceitos psicocomportamentais para entender como que essa biomecânica está organizada em cada ser humano. Semana que vem vai rolar um vídeo sobre como fazer uma sequência completa de alongamento global que vai conseguir organizar as tensões entre todas essas 6 cadeias musculares que organizam o nosso corpo. Inclusive, a 7ª tipologia, PAP, vai ser acalmada, equilibrada e ter sua atenção distribuída entre todos esses arquétipos, fazendo essa sequência chamada Lemniscata. Te espero no próximo episódio. Beijo!